A segunda participação de hoje aqui no quadro Pergunte ao Pastor. A perguntinha é a seguinte: Pastor, como era a Santa Ceia do Senhor nos primeiros anos da comunidade Ramá? Nós temos evoluído, vamos caminhando segundo a graça que Deus nos dá. A comunidade começou, de certa forma, lá no Ceará, com minha família. Quando eu morava lá, 40 anos atrás, foi quando começou Deus me ensinando a fazer discípulos. Quando meus 5 filhos tomaram a decisão pelo Senhor e eu pude discipulá-los no início, foi graça de Deus. Mas aqui, antes de ir para lá, eu não tinha tempo para nada. Eu fazia um monte de coisas e não tinha tempo. E me apavorei por isso, pedi que Deus mudasse aquela situação e Ele mudou. Mas mesmo de lá eu mantive um programa de rádio que eu já fazia, Seminário no Ar, e Deus me dava muita alegria com aquele programa Seminário no Ar. E através do programa nós tínhamos contato com muitas pessoas espalhadas, como o pastor Djalma, a irmã Fátima, lá em Petrópolis, a Maria Cabral, o pastor Luiz Henrique, a Ana Maria e outras pessoas assim, irmã Luiz Esther, toda essa gente aí é daquela época que eram contatos. E aí eles começaram a vir estar conosco aqui em Niterói. E começamos com a reunião de segunda-feira, que eu faço até hoje, praticamente sem faltar. É uma graça de Deus, mas... E aí as coisas foram evoluindo, Deus foi acrescentando vidas, abre o trabalho Paulista, uma célula ali, o trabalho em Petrópolis, tudo foi caminhando assim. E Deus nos deu essa direção de ter um acampamento também. Foi até um pouco depois que eu pude comprar aquele sítio lá, foi também muito milagre de Deus para aquilo acontecer, era muito além da minha capacidade na época, mas Deus dirigiu os acontecimentos. A comunidade não tinha nada, nem podia ajudar e nem eu queria que ajudasse, mas eu tive a graça de Deus por muitos milagres de conseguir comprar aquele terreno e consagrar a Deus. Desde então, ele faz parte da nossa rotina. Época de carnaval, nós íamos para lá. O primeiro retiro do carnaval foi sem água encanada, sem luz e muito improvisado, em barraca ali, enfim, coisa desse tipo. Mas eram experiências muito gostosas. E depois, logo depois, Deus também nos levou a fazermos a ceia do Senhor. Inicialmente, a ceia era só no domingo pela manhã, que fazíamos de vez em quando, era pequeno grupo, e nós começamos a ter mais experiências e depois almoçar juntos, esticar para a parte da tarde e mudávamos o local. Íamos de lugar em lugar, em geral, em CIEPs, os irmãos arranjavam CIEP ali no Parque Paulista, por exemplo, foram muitas ceias que fazíamos ali, mas nós variávamos o local também. Outros colégios em Petrópolis, colégios pequenos, podiam nos atender, mas fizemos em vários locais, em local de praia, em parques e jardins, a gente improvisava. O grupo era pequeno, embora crescente, mas Deus nos dava oportunidade de comunicarmos, de programarmos e todos poderem ir lá no Parque Cremeria, em Petrópolis, ali na praia de Jurujuba, em Niterói. Nós programávamos, às vezes, uma parte da tarde de evangelização, louvorzão, coisas desse tipo. E marcou também uma época a Quinta da Boa Vista. Nós fizemos várias ceias ali, um local apropriado ali, gramado, inclusive de várias maneiras, e naquela ceia, eu acho que foi a primeira ceia, o Felipe da Miriam, do Fran, quase nasceu lá, ele já estava nascendo, ia nascer no meio da ceia, só deu tempo deles correrem, chegar no hospital e o Felipe está nascendo. Hoje ele já é um adulto e Deus nos deu ali muita alegria de estarmos ali improvisando as coisas ao ar livre. Se chovia,
e às vezes chovia. Na ceia era experiência diferente, tudo isso ia nos unindo e nos direcionando para o proveito. E Deus nos abençoando, os irmãos foram se animando, crescendo, se espalhando, outros aqui, para ali, para colar. Hoje a gente tem até um pouco de dificuldade em manter contatos com os irmãos, o evangelho vai se espalhando assim, e a comunidade também, e a gente não consegue acompanhar. Por exemplo, eu não acompanho mais nem Moçambique, os trabalhos todos, como vai se espalhando em Moçambique, eu não consigo acompanhar. Mas Deus tem nos feito felizes assim, em amar esses irmãos, e quem está ligado a nós, isso é muito importante. Em geral, vai estar ligado sempre, dificilmente se afasta, e quando se afasta, muitos voltam também. É uma família e Deus vai nos dando essa alegria. E o nosso desafio hoje é uma família assim com um número grande de pessoas, como a gente vai progredir daqui por diante? Será que a gente vai conseguir reunir muita gente assim, de vários lugares, juntos? Às vezes a gente não vai conseguir, vamos ter que separar a ceia, não sei, mas o fato é que a gente aproveita cada uma delas, é uma oportunidade única de estarmos juntos ali buscando o Senhor, amando os irmãos, aperfeiçoando a nossa unidade, e vamos fazendo isso de acordo com a graça do Senhor e as oportunidades que Ele nos dá.